Olá, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Quero cumprimentar vocês aí que estão acompanhando meu canal e que toda terça-feira vocês têm aí a oportunidade de receber o meu vídeo. Você que está inscrito aí no meu canal, né? E eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu, que se faça a sua inscrição, que vá aí na telinha em vermelho onde está escrito inscreva-se. Dê o seu ok, aperte o sininho, dê o seu like, deixe a sua sugestão para nós. Nós estamos falando sobre direito público, especificamente sobre a improbidade administrativa, né, focado na lei que trata dessa matéria, que é a Lei 8.429 de 1992, tá? É interessante destacar que esta Lei 8.429 de 1992 é uma lei muito enxuta, uma lei com 25 artigos. E nem por isso nós não podemos dizer que estamos aí diante de uma vasta matéria, né? Vastos itens desta lei sendo colocados para análise, para apreciação e para reflexão de vocês. Né? Já falei em vários vídeos sobre essa lei, ainda não terminei, ainda falta falar sobre as sanções, que o que eu falo no momento, sanções aplicáveis aos agentes públicos que infringirem esta lei. Falta falar ainda da ação judicial, da improbidade administrativa, sobre os prazos, sobre o rito adotado, sobre os recursos cabíveis, né? Tenho que falar também ainda sobre a prescrição destes atos, bem como sobre a declaração de bens que deve ser apresentada pelos agentes públicos quando eles se ingressam no serviço público, tá certo? Mas eu acho que é um assunto muito interessante, onde eu estou procurando fazer assim de uma forma bem prática, colocando exemplos para que você que atua aí nesta área, para que você que trabalha no setor público, tenha uma maior facilidade para entender este tema. Então, nós paramos no vídeo anterior, quando eu falei sobre as sanções que são aplicadas aos agentes públicos ou a terceiros, que não sejam também agentes públicos, quando infringem a lei de improbidade administrativa, ou seja, quando praticam atos de improbidade administrativa. Nós vimos que os atos de improbidade administrativa estão previstos no artigo 9º, 10, 10A e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, tá certo? Então, num primeiro momento, nós estudamos os tipos de atos de improbidade administrativa, previstos nesses artigos, de 9 a 11 da LIA, né, da Lei de Improbidade Administrativa. Começamos a falar sobre as sanções que são aplicadas aos agentes públicos que infringirem essa lei, ou terceiros, que podem ser também os agentes passivos, né, os agentes ativos dessa lei, por exemplo, as empresas, as empreiteiras que porventura em conluio aí com o agente público venham infringir essa lei. Então são aplicadas também a elas as sanções. Então as sanções que são aplicadas por infringência da lei de improbidade administrativa estão previstas nos incisos de 1 a 4 do artigo 12 da lei de improbidade administrativa. As sanções previstas no inciso 1 são aplicadas para aqueles agentes que infringirem o artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa, que trata do enriquecimento ilícito. O inciso 2 do artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa estabelecem quais são as sanções que devem ser aplicadas aos agentes públicos e terceiros que participem também no ato, por infringência ao artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, que são aqueles atos praticados pelos agentes públicos ou por terceiros que causam prejuízo ao erário. O inciso 3 do artigo 12 estabelece as sanções quando verificada a prática do ato ímpro do artigo 11, quando existe a infringência aos princípios da administração pública. E o inciso 4, por seu turno, do artigo 12, estabelece as sanções para a prática daqueles atos ímprobos previstos no artigo 10A, que é um artigo novo introduzido na lei, que nós já falamos sobre eles.
que trata especificamente do caso das alíquotas do ISS. Muito bem. Então eu me proponho hoje a falar e vamos dar início sobre os tipos, né, que nós já falamos no último vídeo, quais são as sanções previstas para serem aplicadas aos agentes que infringirem os atos de improbidade. Nós temos a primeira sanção prevista no artigo 12, que é a perda dos bens ou valores que foram acrescidos ilicitamente ao patrimônio do agente público ou ao patrimônio de terceiro interessado, que pode ser uma pessoa jurídica, por exemplo, né, que em conluio com o agente público praticou um ato ímpro qualquer, daqueles previstos na lei. Quando se falamos aqui da perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio da pessoa que lesou aí o patrimônio público, nós estamos falando daqueles que infringiram o artigo 9º, especificamente, da Lei 8.429 de 92, ou seja, aquelas pessoas que causaram prejuízo ao patrimônio público, né? Que causaram um desfalque, vamos dizer assim, no patrimônio público, se apoderando de bens que não eram de seu patrimônio, era de patrimônio público. O particular, o agente público trouxe aquilo para o seu patrimônio e acresceu aquilo de forma ilícita, né, que é um bem que não lhe pertence. Então, essa é a hipótese característica da sanção aplicada ao artigo 9º, a prática de atos que causam enriquecimento ilícito. Então, se causou enriquecimento ilícito, uma das consequências é a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente a esse patrimônio do agente público. Existe também uma previsão da perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio do agente público na hipótese do artigo 10 da LIA, da Lei de Improbidade Administrativa, ou seja, quando há também o enriquecimento ilícito. Então, existe a possibilidade de, quando se infringe o artigo 10, de haver também a decretação da perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio da pessoa, não é? Só que, nesse caso, se for verificada essa situação na hipótese do artigo 10, para que haja a caracterização do ato ímpio do artigo 9º, necessariamente tem que haver um enriquecimento ilícito, o que não há necessariamente obrigação de acontecer no artigo 10, que nesse caso o que tem que acontecer lá é a lesão ao patrimônio público, tá certo? Eu chamo a atenção dos senhores para o que está previsto no artigo 6º da Lei 8.429 de 92, ao tratar deste assunto do enriquecimento ilícito e da sanção aplicada ao agente público nesse caso. Diz o artigo 6º o seguinte: no caso de enriquecimento ilícito, aqui estamos diante, repito, da hipótese do artigo 9º, perderá o agente público ou o terceiro beneficiário, aqui já faz uma extensão para a hipótese do artigo 10, se houver, né, enriquecimento ilícito no artigo 10. No 9º, tem que haver o enriquecimento ilícito para a caracterização do ato ímprobo. Então, diz o seguinte, o artigo 6º, vou repetir: no caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. O agente público perderá os bens que foram acrescidos ao seu patrimônio, ou o terceiro, que não tem nenhuma relação com o ente público, mas que também participou de uma forma em conluio, por exemplo, com o agente público para que esse ato tivesse ocorrido. Eu disse sobre o artigo 6º, a redação dele, e eu chego a concluir que a redação desse artigo 6º, ela se torna até inútil, porque esse assunto já foi tratado anteriormente no artigo 3º da mesma lei. E eu tenho a impressão que o legislador fez muita questão de frisar sobre esse ato que causa enriquecimento ilícito, por ser um dos atos mais graves da improbidade administrativa. O ato do artigo 9º,
que causa enriquecimento ilícito, na lei de improbidade administrativa, é considerado como o ato mais grave que pode ocorrer. Daí a insistência e a repetição, talvez, do legislador, em repetir determinadas regras da própria lei. Então, vocês viram que no artigo 6º diz que o agente público ou terceiro perderá esses bens ou esses valores obtidos de forma ilegal ao seu patrimônio, não é? Ou aos seus patrimônios. Por que eu digo que essa redação é até um tanto quanto inútil? Porque o artigo 3º já previa, antes do 6º, na mesma lei, o seguinte, ó: as disposições desta lei são aplicáveis no que couber aquele mesmo agente público, repetindo, as disposições desta lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, aí vem o terceiro interessado, né? Induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. Então aqui já está a previsão no artigo 3º que essa sanção de perda dos bens atinge tanto o particular, o terceiro, como o agente público. Então já existia previsão no artigo 6º, vem repetida no artigo, já existia previsão no artigo 3º e vem repetida no artigo 6º. Não tem problema nenhum, porque não está contradizendo uma redação com a outra, mas está sendo repetitivo. E podemos dizer que até mesmo no artigo 12, ao falar das sanções, já tem essa previsão, porque diz o seguinte, o artigo 12, independentemente das sanções penais civis, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Então, quando aqui existe aqui falando sobre está o responsável pelo ato de improbidade, aqui a abrangência desse responsável pega tanto o agente público como o terceiro. Também já existe a previsão, não é? Mas nada importa. Então, nós queremos dizer o seguinte, que essa previsão da perda dos bens acrescidos distamente ao patrimônio tem previsão no artigo 3º, no 6º e no 12 da Lei de Improbidade Administrativa. Tá certo? É importante deixar claro também que, para que haja a perda dos bens ou valores acrescidos licitamente ao patrimônio, isso deve ser apurado através de um processo judicial, né? Processo ajuizado pelo Ministério Público ou pelo próprio município, e tem que ser apurado esses valores que foram acrescidos, tem que ser apurado esses bens que foram acrescidos, e isso deve ser decretada, essa perda, na sentença que for proferida pelo juiz. E é o que está previsto no artigo 18 da Lei de Improbidade Administrativa. Diz o artigo 18 da lei: a sentença que julgar procedente a ação civil de reparação de danos ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente, determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Pois bem, nós falamos então que o agente público terceiro pode perder os bens que foram acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio, se demonstrado e provado que realmente isso ocorreu. Agora, esses bens, esse perdimento de bens tem que ser revertido para alguém. E essa reversão se faz a quem? O próprio artigo 18 já determina, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Se o ato foi praticado contra o patrimônio do município, por exemplo, este bem será revertido ao patrimônio do município. Se esse ato foi praticado contra o patrimônio do Estado, vai ser revertido ao Estado. Se foi contra o patrimônio federal da União, vai ser revertido à União. Se foi praticado contra o patrimônio de uma entidade que recebeu dinheiro público, será revertido a essa entidade. E assim por diante, né? Nós podemos dizer, e muitos doutrinadores
seguem essa linha de raciocínio, que eu acho válida, que a perda desses bens não chega a ser uma sanção, vamos dizer assim, porque nada mais está se fazendo de voltar a uma situação anterior. Ou seja, eu estou tirando daquele patrimônio aquilo que não pertence à pessoa e voltando ao seu verdadeiro proprietário. Esses bens e esses valores retornam ao patrimônio de origem, não é? Então, nós podemos dizer que não se trata aí de uma sanção, tá? Praticamente, assim, dita, né, no próprio sentido da palavra. Mas eu simplesmente não estou aplicando sanção nenhuma, estou tirando daqui e botando de cá, não era dele. Sanção é quando você pega do seu bolso e você vai pagar alguma coisa, como existem outras verdadeiras sanções aqui, que nós vamos falar sobre elas, tá certo? Quando existe, por exemplo, neste ato mais de um envolvido, mais de um agente público, por exemplo, mais de uma pessoa que seja, por exemplo, um agente público e um terceiro, que pode ser uma pessoa jurídica, que não tenha, que esteja fora da administração, vamos dizer assim, mas que tenha praticado o ato em conluio com o agente público, nós podemos dizer que essa responsabilidade, ela é solidária, tá certo? Então, tanto o agente público como a pessoa jurídica respondem de forma solidária, tá certo? E esses bens que foram incorporados ao patrimônio público, pode ter saído do patrimônio do ente público ou da pessoa jurídica com a qual ele manteve este conluio, que lhe transferiu bens de sua propriedade. E havendo isso, esses bens todos retornam ao patrimônio da pessoa jurídica do município, tá? Se saiu um bem, por exemplo, particular de uma pessoa jurídica para beneficiar por propina, pagamento de propina a um agente público, na hora da reversão, este bem volta ao patrimônio do município. Por que não volta ao patrimônio da pessoa jurídica? Porque presume-se que esse valor que foi dado já está embutido no custo que foi repassado pelo município na prestação dos serviços, na venda do produto, na execução da obra. Então, ou seja, se eu dei esse patrimônio para o agente público, implica dizer que eu estaria computando isso lá no custo que está sendo pago pelo município. Então, indiretamente, vamos dizer que estaria saindo lá do patrimônio público, apesar de ter sido repassado por uma pessoa jurídica particular, vamos dizer assim. Então, na hora de fixar isso aí, tanto aquele bem que saiu do patrimônio público, foi para o agente público, como aquele que saiu do particular e foi para o agente público, todos esses bens, na hora da reversão, voltam ao patrimônio público. Porque presume-se, repito, que essa pessoa jurídica tem embutido no custo cobrado do ente público esse valor da propina, tá certo? Então, é isso aí que nós temos sobre esta primeira sanção, que trata da perda dos bens acrescidos licitamente ao patrimônio do agente público ou de terceiro. A segunda hipótese que nós temos de sanção, que também nós podemos dizer que não seria até uma sanção, né? Vamos explicar por quê. É a que diz sobre o ressarcimento integral do dano quando houver, não é? Então, por exemplo, nós temos aqui, para caracterizar a hipótese do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, que fala em lesão ao patrimônio, tem que haver um dano. Se não houver o dano, não podemos falar que existe a hipótese do artigo 10, tá certo? Então, se houver o dano, que eu coloquei aqui, não é na hipótese do artigo 10, vai ser na hipótese do artigo 11, que também prevê essa possibilidade de ressarcimento integral do dano. No artigo 10, o ressarcimento do dano, ele é obrigatório porque esse dano efetivamente ocorreu. Na hipótese do artigo 11, que também prevê essa hipótese de ressarcimento do dano, eu estou falando aqui já na hipótese do artigo 9º, que pode ocorrer, e do 11. Tá? Então, vamos fazer um resumozinho. Ressarcimento integral do dano, obrigatoriamente na hipótese do artigo 10, porque tem que haver a lesão ao patrimônio. Se houve lesão, houve dano. Havendo dano, tem que ser ressarcido. Tá? Na hipótese do artigo 9º,
e do artigo 11, na hipótese do artigo 9º que fala do enriquecimento ilícito, e na hipótese do artigo 11 que fala da infringência aos princípios da administração pública, poderá haver o ressarcimento do dano se houver. Porque pode acontecer, né, na hipótese do enriquecimento ilícito, com esse enriquecimento do agente, eu estar, o agente público, causando dano ao patrimônio público. Então, se for apurado que existiu também o dano, que é subsidiário, vamos dizer assim, ele será o quê? Retornado ao patrimônio público também, tá? No artigo 9º e no 11, necessariamente não vai haver um prejuízo ao erário, tem que ser no 10, mas se porventura for apurado no 9º e no 11, vai haver também a condenação para o ressarcimento desses bens. E tudo isso, como eu já disse, tem que ser apurado em sentença. A sentença do juiz é que vai dizer: houve um prejuízo no valor X e deverá ser ressarcido ao patrimônio da pessoa jurídica lesada. No caso, o ente público que foi lesado, o município, a Câmara, o Estado, a União e assim por diante. Quando eu falo Câmara e município, falando de patrimônio, é só o município, que o patrimônio municipal pertence ao município. A Câmara não tem um patrimônio próprio, o patrimônio dela é do município. Mas eu costumo dizer Câmara e município para ficar mais claro o entendimento. E esse ressarcimento, para que haja uma condenação de restituição deste dano, para que haja o ressarcimento, é necessário que ele seja apurado, é necessário que haja realmente um dano. Isso tem que ser constado da sentença, tá certo? Ou então ficar para ser apurado numa execução de sentença, mas tem que deixar claro que ocorreu o dano, tá certo? E eu não posso condenar por um dano hipotético, por um dano presumido, mas por um dano efetivo. Tem que haver o dano efetivo para que eu possa falar na sanção de ressarcimento, tá? Eu volto a dizer, falo sanção porque a lei de improbidade prevê assim, mas na verdade não chega a ser uma sanção, porque ele está ressarcindo aquilo que ele causou prejuízo, não é? Então não é bem assim, falar, é uma sanção, você está devolvendo aquilo que você prejudicou, que você causou ao patrimônio público, que talvez até por você ter incorporado ao seu patrimônio esse valor, na hipótese do artigo 9º. Tá certo? Muito bem. A responsabilidade neste caso também ela é solidária, tá? Se tem mais de um agente figurando aí como aquele que praticou o ato, ele vai responder solidariamente. 2 agentes públicos, por exemplo, respondem solidariamente pelo ato que praticaram juntos. Um agente público ou um terceiro vai responder solidariamente pelo ato que cometeram de forma conjunta, não é isso? Agora a pergunta que se faz é o seguinte, e isso aí acontece muito na prática. Os sucessores do agente público ou sucessores de terceiros, de pessoa jurídica, respondem pela prática desse ato? Prefeito João de um município qualquer, o prefeito João de um município qualquer, praticou um ato de improbidade, foi acionado. No decorrer do processo, ele faleceu. Os seus sucessores respondem por este ato de improbidade administrativa? Eis a pergunta. Responde sim. Olha para vocês verem que responsabilidade que é ser um ocupante de cargo público hoje, ser um agente público. Né? O agente já morreu, seus familiares estão lhe respondendo por isso. Eu tive um caso, inclusive, na própria justiça, que eu fiz a defesa em nome dos herdeiros de um prefeito que morreu num acidente, aí as suas contas foram rejeitadas, houve lesão ao prejuízo, houve acusação de prejuízo ao erário e nós fizemos a defesa. Felizmente nós ganhamos, não teve problema nenhum, mas os herdeiros foram acionados. Agora se pergunta, até qual o valor que cada sucessor vai responder? Até o valor da sua cota na herança. Se ele tinha outros bens dele, do filho, por exemplo, o pai que era prefeito morreu,
Ele vai responder até a sua conta na herança recebida do pai. Os seus bens particulares que ele já tinha não respondem por isso. Existe uma limitação. Os sucessores respondem pelo ato até o valor da sua cota na herança. Tá? E isso baseia-se no princípio previsto no artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal, que diz o seguinte, diz o inciso 45 da Constituição Federal: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos seus sucessores e contra eles executadas, até o valor do limite do patrimônio transferido, ou seja, até a sua cota na participação, tá certo? Então, tá aí para vocês mais uma sanção que vai ser aplicada necessariamente quando se infringe o artigo 10, porque se infringir o artigo 10 da LIA, houve lesão ao erário público, havendo lesão e provada essa lesão em quantitativo, o responsável vai ressarcir a pessoa jurídica prejudicada, em caso o município ou ente público correspondente. Se, no caso de haver enriquecimento ilícito e também, porque para haver um enriquecimento ilícito é o artigo 9º, não há necessariamente ter que haver lesão, se houver também responde. Na hipótese do artigo 11, que trata dos princípios da administração pública, se houver também prejuízo ao erário, o agente responde por isso, tá certo? Então nós vamos ficar hoje nesse vídeo com essas duas sanções, tá? Nós vamos falar das outras nos outros vídeos, mas hoje ficaremos com essas duas sanções aplicáveis aos agentes públicos. Perda dos bens ou valores acrescidos licitamente ao patrimônio, o agente público perde os seus bens, os valores foram acrescidos aos seus patrimônios, bens imóveis, valores, dinheiro, né, que poderia ter sido incorporado ao patrimônio particular. E o ressarcimento integral do dano. O ressarcimento há de ser integral, tá? Ou então, se não houver como recuperar integral, até o valor que eu consegui, até que eu chegue, se for o caso, nos bens dos sucessores do agente público. Tá bem, meus amigos? Então, nós vamos encerrar por aqui, agradecendo você pela participação conosco nesses nossos trabalhos. Peço mais uma vez que você inscreva-se no seu canal. Nós estamos aí com muitas visualizações, mas as pessoas estão se esquecendo de escrever. Você escrevendo, você vai estar cadastrando aí, vamos dizer assim, no nosso canal e apto a receber os nossos vídeos posteriores de uma forma lógica, né? De uma forma automática. Então vá aí no seu vídeo aí em vermelho, aperte aí, inscreva-se no nosso canal, tá certo? Vá no sininho aí, dê o seu ok, deixe o seu like, tá certo? Participe conosco. É um prazer poder contar com você, assistindo aí ou com vocês, esses nossos trabalhos, essas nossas mensagens sobre o direito público. Atualmente falando sobre as sanções aplicadas aos agentes públicos que infringirem a lei de improbidade. Eu paro por aqui, deixo a vocês um grande abraço e até a próxima.